Um homem foi gravemente ferido e outro foi encontrado morto em um crime que chocou Manaus em 1952. O caso logo passou a ser investigado e o culpado foi encontrado logo depois. Só que mesmo com o culpado encontrado, digamos que esse caso ele demorou para ser solucionado e muitas perguntas ficaram no ar, o que foi deixando a sociedade de Manaus cada vez mais revoltada. Até que uma hora a população decidiu fazer justiça com as próprias mãos. Nesse episódio eu vou te contar tudo sobre o caso Delmo, o caso mais famoso de Manaus. Eu vou te contar como estava a cidade naquela época, quem era Delmo, os crimes cometidos e o desenrolar de toda essa história. E no final, é claro, eu vou te contar o que visitar em Manaus para se aprofundar nesse caso. Lembrando aqui, gente, que por mais que esse seja um caso super famoso de Manaus, digamos que existem várias versões sobre ele. Aqui, para esse episódio, eu compilei a minha própria versão a partir das minhas pesquisas, mas fica aqui o meu aviso, afinal de contas, você pode encontrar outras versões por aí. E esse episódio aqui, gente, foi pedido de uma ouvinte, foi pedido da Luciana, que no caso visitou o Museu do Crime em Manaus, descobriu a história do caso Delmo e veio me pedir para produzir esse episódio. Fica aqui então o meu beijo, meu agradecimento e a minha homenagem à Luciana. Eu espero que você goste desse episódio e que eu faça jus à história que você me pediu para contar. E antes de pular para o episódio propriamente dito, fica aqui o meu convite de sempre. Caso você curta o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio tem vários links de como você pode fazer isso e lá você vai encontrar os diferentes níveis de apoio que vão te dar algo em troca, dependendo do valor que você quiser apoiar. Lembrando também que a minha agenda de consultoria para criação de podcast está aberta agora em 2026, então caso você ou a sua empresa ou algum conhecido queira criar um podcast e não saiba nem por onde começar, ou já tem a ideia e, enfim, tá com alguma dificuldade aí no meio do caminho, entre em contato comigo, o e-mail também tá na descrição do episódio e bora bater um papo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Dito tudo isso, chega de enrolação e bora pro episódio. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Manaus, Brasil, 1950. Nessa época, gente, Manaus já tinha visto seu auge e estava tentando se reestruturar depois do fim dele. Seu auge veio, na verdade, bastante tempo antes, tá? Em 1890, mais ou menos, com o chamado Ciclo da Borracha. O Ciclo da Borracha foi um período em que o Brasil focou na extração de látex da seringueira da Amazônia para alimentar o mercado industrial global. Essa movimentação atraiu muita riqueza para cidades como Manaus, que teve um baita de um avanço na sua infraestrutura, na sua arquitetura e por aí vai. Só que a alegria ela durou relativamente pouco, porque em 1910, países como Inglaterra e Holanda começaram a plantar a seringueira brasileira roubada em suas colônias asiáticas. Lá nessas colônias, eles conseguiram adotar um modelo de produção em larga escala bem mais barato que o do Brasil, o que fez com que o látex produzido na Ásia também fosse mais barato. E aí, como é de se imaginar, o mercado internacional se voltou para o látex asiático, abandonando o brasileiro. Então, em 1950, Manaus tinha vivido esse auge de ser uma das cidades mais importantes do mundo e agora estava tentando se reestruturar depois do declínio. Toda aquela infraestrutura que foi erguida durante o ciclo da borracha não tinha mais como se sustentar, e nisso precisou retroceder. Tanto que é nesse período que se tem registros de racionamento de energia e o abandono de bondinhos elétricos, por exemplo. E nisso, a população ela seguia crescendo, só que sem ter estrutura para suportar todas essas pessoas. Então, grande parte da população vivia em situação de precariedade mesmo, sem saneamento básico, sem energia confiável e por aí vai. E essa combinação de pobreza, exclusão, fragilidade institucional e desigualdade levava a um clima de tensão cada vez maior. Então, conflitos urbanos, crimes passionais e violência de rua já era algo comum assim no dia a dia da sociedade de Manaus. Mas, no dia 31 de janeiro de 1952, digamos que as coisas elas escalaram para outro nível. Por volta das 7h30 da manhã desse dia em questão, um motorista de um caminhão dirigia pela estrada Campos Sales, quando de repente se deparou com um táxi abandonado e com as luzes acesas. Ele desceu do caminhão para ver se tinha alguém no veículo, mas o carro estava completamente vazio. O motorista então estranhou tudo aquilo, mas ele decidiu seguir sua viagem.
E nisso ele voltou pro caminhão e dirigiu por mais alguns quilômetros, até que ele se deparou com o corpo de um homem preso em uma cerca de arame farpado na lateral, assim, da estrada. Pensando que podia ser o dono do táxi que ele tinha visto quilômetros antes, o motorista do caminhão parou e foi até o homem para entender o que tinha acontecido, ver se ele precisava de ajuda, algo do gênero, e foi quando ele viu que ele tinha marcas de bala pelo corpo. Nisso, o motorista do caminhão ficou bastante assustado, né, com aquela cena e decidiu correr até a delegacia de polícia mais próxima para relatar tudo que ele tinha acabado de ver. A polícia então seguiu até o local e se deparou com o corpo em questão. Depois de analisar ali a cena do crime, o corpo finalmente foi levado até o necrotério para passar por uma autópsia. E nisso foi identificado como sendo José Honório Alves da Costa, um chofer, que naquela época seria algo como um motorista de táxi. José Honório tinha entre seus 30 e 35 anos, era casado e tinha sido dado como desaparecido pela sua esposa, que estranhou que o marido não tinha voltado para casa assim ao longo da madrugada. E enquanto a polícia lidava com essa situação, né, conversando com a esposa do José Honório, identificando ele, a autópsia, essas coisas todas, eles receberam a informação que tinha um outro homem que estava internado em estado grave no hospital local. Esse homem em questão se chamava Antônio Firmino da Silva e tinha lá seus 60 anos. Ele tinha dado entrada no hospital naquela madrugada, alegando que ele tinha sido agredido por 3 homens. No caso, o que o Antônio relatou é que ele era vigia da Serraria Pereira, que era uma das empresas mais famosas, assim, de Manaus. E enquanto ele estava lá, durante a noite, assim, fazendo o seu trabalho, ele contou que o filho do dono, o Delmo Campelo Pereira, apareceu ali na serraria junto de 2 homens. Os 3, no caso, tentaram entrar na serraria. E o Antônio claramente impediu, né? Afinal de contas, esse era o trabalho dele. Nisso, então, ele foi agredido. O Antônio, ele chegou a ficar inconsciente, mas o que ele contou é que antes disso tudo, enquanto ele estava sendo agredido, ele lembrava de ver um táxi estacionado ali relativamente perto com um homem dentro. E depois, como eu comentei, ele acabou desmaiando. Horas depois, ele acordou e ele viu que ele estava completamente sozinho, que já não tinha mais ninguém por ali. Foi quando, então, ele se levantou e decidiu buscar ajuda médica. O Antônio, então, chegou no hospital mais próximo. Ele relatou tudo isso que tinha acontecido para as pessoas que estavam ali, para os médicos e tudo mais. E foi quando ele foi internado. Ele estava em estado grave exatamente por conta dos ferimentos na sua cabeça e ele estava também em estado de choque. Nisso, os médicos decidem acionar a polícia para relatar tudo aquilo que tinha acontecido e é nesse ponto da história que a gente tá. Quer dizer, a polícia estava lidando com o crime do chofer assassinado quando recebe a informação do Antônio que estava internado no hospital. Nisso, a polícia começa a ligar os pontos, entendendo que aqueles 2 crimes bizarros que aconteceram na mesma madrugada podiam sim estar bem relacionados. E agora eles tinham um nome: Delmo Campelo Pereira. Nisso, gente, assim, a polícia mal teve tempo de procurar o Delmo, quando esse mesmo entrou pela porta da frente da delegacia. Delmo era um jovem de 19 anos e se apresentou como filho de Roberto Pereira, dono da Serraria Pereira. O que se sabia de Delmo é que ele era um jovem de uma família com boa condição financeira, que levava uma vida noturna bastante agitada, gastando, assim, enormes quantias de dinheiro nisso tudo. O Delmo, então, sim, entrou pela porta da frente da delegacia, se apresentou e logo admitiu que ele era um dos responsáveis pela agressão do Antônio, o vigia. A polícia questionou o Delmo sobre a morte do José, o chofer, e o Delmo na hora negou, falou que ele não tinha nada a ver com isso. Só que, horas depois de detido e interrogado, digamos que o Delmo, ele mudou a sua versão da história. O que o Delmo contou foi que, assim, ele estava lá curtindo a sua madrugada, ali em Manaus, de boa, nos botecos da vida, tal, aquela coisa toda, quando ele se deparou com outros 2 jovens. E aí eles começaram a trocar ideia e ele perguntou pros jovens do tipo, ai, pra onde vocês estão indo? O que vocês vão fazer hoje? Esses jovens teriam respondido, então, que eles iam pra Serraria Pereira para roubar o lugar, porque eles queriam mais dinheiro para se divertir. O Delmo, então, teria ficado fascinado com aquela ideia e teria falado para os 2 jovens, olha só que coincidência, gente, eu sou filho do dono, eu conheço o vigia que trabalha lá, eu posso ajudar a gente a entrar na serraria e pegar o dinheiro pra gente curtir a noite. Nisso, os 3, né, apertaram a mãozinha, concordaram e decidiram ir até lá para realmente botar o plano em prática. E ao chegarem na serraria, o Antônio, né, o vigia, ele viu o Delmo e ele correu para abraçar o jovem, assim, super feliz em ver o garoto ali. Só que quando ele percebeu que o Delmo estava acompanhado de outros 2 rapazes, digamos que ele deu um passinho para trás e achou aquela movimentação meio estranha. Os 2 jovens, então, começaram a agredir o Antônio na cabeça com uma chave inglesa,
e eventualmente ele caiu desacordado. O grupo então acabou meio que se desesperando, achando que eles tinham matado Antônio, e nisso eles decidiram fugir, mas não sem antes roubar o revólver que Antônio carregava. Foi quando eles chamaram um táxi, que coincidentemente era o José, o chofer que foi encontrado morto, e eles decidiram seguir com aquele taxista até um boteco próximo ali para continuar a noite deles. Só que a questão é que eles chegaram até esse boteco e eles viram que o boteco não estava animado. Então eles decidiram seguir viagem. Foi quando então, ao chegar na estrada Campos Sales, o grupo teria conversado e teria concluído que de repente o chofer, o José, ele poderia ter visto o que eles fizeram com o Antônio. Então eles achavam que o José, ele poderia saber, né, o que o grupo fez e poderia entregar o grupo para a polícia. Nisso, então, eles decidiram agredir José na cabeça, tal qual eles tinham feito com o Antônio. Só que o José, ele não ficou desacordado como o Antônio ficou. Nisso, José saiu do carro e foi quando o grupo decidiu atirar nele, atirando uma vez nas suas costas e outra na sua cabeça. Nisso, os três decidiram fugir. E bom, você deve estar pensando, crime resolvido, né? Afinal de contas, o culpado apareceu, contou tudo nos mínimos detalhes, win-win, tudo certo, lindo, maravilhoso, prende o cara, sobe os créditos, fim de episódio. Só que não. Na verdade, a gente tá só no começo, tá, gente? Mas assim, só que não, porque no caso, o Delmo, ele mudava a versão da sua história a cada 5 minutos. E dentre outras coisas que ele mudava, tinha um ponto bem crucial, assim, porque ora ele falava que ele agiu completamente sozinho, ora ele contava essa versão que tinham outras 2 pessoas com ele. E nessa altura do campeonato, gente, por mais que o Delmo dissesse que ele agiu sozinho, a polícia não estava engolindo muito aquela história. Então eles queriam realmente, assim, descobrir o paradeiro e a identidade dos outros 2 comparsas do Delmo. E só antes de seguir na linha cronológica das investigações, eu queria só trazer essas diferentes versões que o Delmo deu sobre a história dele. Eu preciso te contar que, assim, o básico se mantém em todas as versões, tá? Quer dizer, o Delmo, ele falava que ele queria roubar a serraria do pai, porque ele queria dinheiro para se divertir, então que ele tinha esse plano na cabeça, foi até a serraria, deu de cara com o Antônio, agrediu o Antônio, roubou o seu revólver e fugiu. Nisso que ele saiu, ele estava com o José, né, dentro do carro, o José dirigindo o táxi, e ele matou o José a tiros. Então, assim, essas informações, que é meio que a base da história, se mantém em absolutamente todas as versões do Delmo. O que de fato muda é se ele estava sozinho ou não, mas alguns outros detalhes, vamos dizer assim. Por exemplo, o Delmo, ele mudava direto quando exatamente ele entrou no carro com o José. Ora ele falava que o José que levou ele até a serraria, e aí viu ele agredindo o Antônio. Ora ele falava que foi depois, dessa outra versão que eu contei, que na verdade ele bateu no Antônio e aí ele chamou o José. Ele também contou diferentes versões de como exatamente ele matou o José, falando que ele pediu pro homem parar no meio da estrada a cada hora por um motivo, e que fez o homem sair do carro também por motivos diferentes. Em uma das versões que ele contou, por exemplo, ele disse que ele pediu pro José parar no meio da estrada Campos Sales, porque ele, Delmo, precisava fazer xixi. Nisso, então, ele teria pedido pro José arranjar papel para ele, ao qual, no que o José saiu do carro para oferecer o papel, o Delmo atirou nele. Mas assim, gente, apesar dessas diferentes versões da história, que, assim, de novo, né, são detalhes, eu sei que são detalhes que são importantes para uma linha de investigação, mas aqui pro episódio eu vou falar como sendo detalhes, o que realmente era mais importante e era mais gritante era se o Delmo agiu sozinho ou não. Quando ele contava uma versão da história em que tinham comparsas com ele cada hora mudava também as informações que ele dava. Então, assim, tinha momentos que ele falava que ele não conhecia esses 2 homens, que ele conheceu os 2 homens ali na porta de um bar, tal qual eu contei na primeira versão. Tinha horas que ele falava que não, que ele já conheceu os homens faz tempo. E aí, nessa segunda versão, ele ainda mudava, falando do tipo, eu conheci um desses caras faz 2 anos. Aí daqui a pouco ele mudava falando, não, eu conheci ele semana passada. Enfim, uma confusão geral, mas ele realmente mudava assim a cada segundo. Mas eu preciso te contar que nessas versões que ele falava que tinham mais pessoas com ele não costumava dar a identidade dessas pessoas. Até que em determinado momento ele decidiu dar. E aí ele começou a falar nomes. Primeiro ele falou Raimundo e Roberto de tal, tipo, sem sobrenome nenhum, e depois ele mudou, falando que era Raimundo e Alberto. E entre essas idas e vindas, gente, que sinceramente pra mim, que estava produzindo esse episódio, escrevendo esse roteiro, foi extremamente confuso, porque tipo, ele mudava de versão a cada 5 minutos, e aí eu lia as diferentes versões, e aí eu ficava do tipo, meu Deus, qual versão que eu levo pros meus ouvintes, enfim? Dentre todas essas idas e vindas e essa confusão do caramba, o que eu posso te trazer aqui é que a versão que o Delmo mais insistia
era que ele agiu sozinho mesmo. A questão, gente, é que assim, a polícia não acreditava nessa versão que ele tinha agido completamente sozinho, exatamente porque cada hora ele falava uma coisa. Então eles decidiram seguir investigando essa linha de que, quem sabe, de repente, o Delmo tinha tido, sim, 2 comparsas. Então eles chegaram a investigar alguns amigos e conhecidos do Delmo, assim, levando eles para interrogatório, aquelas coisas todas, só que realmente eles não conseguiram chegar a nenhuma prova conclusiva, e assim, não conseguiram prender ninguém. E enquanto tudo isso acontecia, gente, outras 2 coisas aconteciam em paralelo. Ficou linda essa frase. Mas assim, a primeira delas era o estado de saúde do Antônio, né, o vigia que foi agredido na cabeça e tudo mais. E a segunda coisa era a reação da população de Manaus diante daqueles crimes, né, e de tudo que estava acontecendo. Com relação ao estado de saúde do Antônio, eu preciso te contar que eu li na maioria dos lugares que ele ficou em estado crítico, assim, que ele ficou muito ferido, ficou bem mal, assim, de saúde, levando a crer que ele ficou inconsciente por dias. Só que aí, lendo jornais da época, publicações da época, logo no dia 1º de fevereiro, eu vi uma reportagem que falava que o Antônio, ele tinha acordado já, que ele estava melhor, e que ele tinha falado para a esposa dele que ele lembrava sim de ver o Delmo com outros 2 homens. Ele inclusive teria ido mais além nessa questão e falado para a esposa que o Delmo conhecia aqueles 2 homens, que tipo eles tinham uma certa intimidade, e que ele, Antônio, não conhecia. A única pessoa que ele reconheceu foi o Delmo mesmo. Só que depois, jornais da época também falam lá pelo dia 6 de fevereiro que a polícia vai tomar um novo depoimento do Antônio, dando a entender que realmente ele só melhorou lá por essa data. Por fim, uma publicação do dia 12 de fevereiro confirma que a polícia interrogou de novo o Antônio, mas fala do seu estado de saúde, assim, bastante abalado. Inclusive, depois eu encontrei informações de que ele ficou paraplégico por conta das agressões sofridas. Assim, gente, de fato fica meio confuso exatamente a linha cronológica de quando que ele ficou internado, qual foi o seu estado de saúde, quando que ele melhorou, quando que ele falou A, quando que ele falou B. Mas o que realmente é consenso é que, assim, ele foi agredido, ele ficou ferido gravemente, ele eventualmente melhorou e eventualmente ele falou de novo que sim, o Delmo estava acompanhado de outros 2 homens que ele, Antônio, não reconheceu. E o que também é consenso é que o Antônio batia na tecla de que o Delmo conhecia sim esses outros 2 homens. E aí, trazendo o segundo ponto que eu comentei, eu queria falar um pouquinho sobre a reação da população de Manaus diante de tudo aquilo. Quer dizer, um crime daquela magnitude, ou 2 crimes, né, dependendo do que você quiser considerar, claramente chocou a população de Manaus, né? Que, como eu falei, já tinha casos de violência urbana, tal, aquelas coisas assim, mas nunca tinha visto um crime daquele tamanho, né, na cidade. Isso fez com que a população ficasse realmente em choque e, mais do que isso, quisesse respostas. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, os jornais locais, eles publicavam várias matérias falando sobre a investigação da polícia. E nisso eles eram bastante críticos, né, assim, tanto que uma das matérias que eu me deparei era criticando, por exemplo, que a polícia não tinha anotado, escrito, transcrito os depoimentos do Delmo. Então, do tipo, os jornais questionavam como que eles vão conseguir ver se o Delmo tá falando a verdade, se eles não têm escrito as versões dele, e nisso, assim, tipo, ele vai mudar as versões várias vezes e você não vai ter como checar o que ele mudou, o que ele manteve igual. E claro, né, era esse tipo de informação que chegava até a população, que ia se alimentando daquilo, ia ficando cada vez mais revoltada, ia ficando também cada vez mais crítica ao trabalho da polícia. E nisso, gente, o clima foi ficando tão tenso, mas tão tenso, que em dado momento, quando o Delmo foi levado até a estrada Campos Sales para recriar a cena do crime e contar como ele tinha matado sozinho o José, um grupo de choferes revoltadíssimos se aglomerou perto do local, querendo pegar o Delmo. A polícia conseguiu conter o grupo, mas assim, acho que dá pra ter uma noção de como que tava, né, a situação por ali. E nisso as investigações seguem, com esse clima cada vez mais tenso e cada vez mais confuso também. E conforme as investigações avançam, a polícia ela consegue sim encontrar mais testemunhas que também batem na tecla falando que o Delmo estava acompanhado de outros 2 homens. Eles levam essas informações até o Delmo e o Delmo segue agindo como sempre. Ora falando que sim, ele estava acompanhado, ora falando que não, e confundindo cada vez mais a polícia. Uma curiosidade aqui é que em dado momento o Delmo... Ele falou sim que ele estava acompanhado de outros 2 homens, mas ele foi um pouquinho mais além. E ele falou que ele tinha feito um pacto com esses 2 homens de que se algum deles fosse pego e
falasse a identidade dos outros dois, essa pessoa, esse X9, ele seria assassinado. Ele pagaria com a vida. E o Delmo, ele contou isso pra polícia falando que ele estava temendo ser assassinado. Então, assim, do tipo, ele admitiu que tinha mais gente, mas que a situação dele era delicada, mas aí deu 5 minutos e ele voltou atrás falando que ele agiu sozinho. E no que a polícia segue tentando arrancar de Delmo quem eram os seus comparsas, assim, e se de fato tinham 2 comparsas, mas, de novo, a polícia acreditava que sim, um novo suspeito aparece no caso. Antônio Muniz, conhecido como Mal de Vida. O nome dele surge, gente, porque no dia 4 de fevereiro de 1952, a madrasta do Delmo recebe um telefonema anônimo que dizia que caso o Delmo entregasse o nome dos seus comparsas, a madrasta e o pai de Delmo pagariam com a vida. A questão, meu povo, é que a madrasta, ela reconheceu na hora a voz do outro lado da linha. Porque esse cara, ele já tinha trabalhado na Serraria Pereira e digamos que ele já tinha dado bastante trabalho por lá. Não se sabe ao certo como, mas essa informação caiu na boca do povo, né? Assim, como que eu fiquei sabendo também, porque tem matéria de jornal daquela época falando sobre isso. Então, se caiu na minha boca, quer dizer, se chegou até mim essa informação, chegou até o resto da população de Manaus. E aí foi só uma questão de tempo, até os choferes, que já estavam bem revoltados, decidirem intervir. 7 caravanas de choferes, eu fico falando de choferes, gente, mas são, né, os motoristas de táxi, é porque naquela época chamava chofer e aí eu tô insistindo nisso, né? Mas acho que estamos todo mundo na mesma página. Mas 7 caravanas de choferes, não sei o plural, decidiram levar esse tal Mal de Vida pra dar uma voltinha, né? Pra bater um papo. E eles conseguiram encontrar o cara e fizeram exatamente isso. Mais uma vez, jornais daquela época também ficam sabendo disso. E mais, ficam sabendo do que aconteceu nos interrogatórios. No interrogatório, né? Porque, sim, o Mal de Vida foi interrogado pelos choferes. E parece que o Mal de Vida, ele estava quase admitindo a participação dele no crime com o Delmo, quando um dos choferes ameaçou matar ele. E nisso, o Mal de Vida recuou e ficou completamente calado. Foi quando o chefe da polícia chegou até o local do interrogatório clandestino, conseguiu tirar o Mal de Vida dali do meio daquela muvuca, e conseguiu levar ele até a delegacia para ser agora, né, oficialmente, formalmente interrogado. Aqui, gente, eu preciso trazer uma fofoquinha para vocês que fica bastante confuso se o chefe da polícia em questão, ele não sabia do que estava acontecendo. Quer dizer, alguns choferes chegaram a alegar que o chefe da polícia não só sabia desse interrogatório clandestino, como ele estava lá, presente. Tá? E que aí, em dado momento, ele decidiu parar com tudo e tirar o cara dali. Mas, enfim, trago essa informação porque, né, foi algo que ficou confuso, e, enfim, e me deparei durante as minhas pesquisas. Mas tá, ponto é que o Mal de Vida, ele acabou sim sendo detido pela polícia, foi levado para interrogatório, e ele alegou que ele era completamente inocente, que ele não tinha nada a ver com os crimes do Delmo. Só que ele começou a dar umas informações meio contraditórias, o que fez com que ele fosse um enorme de um suspeito. Mas a cerejinha no bolo das investigações com relação ao Mal de Vida veio quando a polícia pegou roupas do Mal de Vida e levou até o Delmo para ver se o Delmo reconhecia. E o Delmo reconheceu. Falou que reconheceu aquelas roupas, que o homem que tava com ele no dia lá do crime tava usando aquelas roupas, reconheceu tudo. E aí ele contou, né, do tipo, esse cara que vocês estão com a roupa, eu fiz um plano com ele. O plano era que assim, a gente ia até a serraria, aí, chegando na serraria, eu, Delmo, ia distrair o vigia, enquanto esse cara aí ia agredir o vigia por trás pra gente roubar a arma e entrar na serraria. E aí depois, quando o plano desandou, né, porque a gente achou que tinha matado o vigia e tudo mais, a gente combinou que eu, Delmo, que seria o responsável por matar o chofer, o José. Mais uma vez, a polícia ficou com os olhinhos brilhando, afinal de contas, olha só, Delmo entregou que o Mal de Vida tinha a ver com o plano e tal, nossa, olha só, avançamos no caso, lindo, maravilhoso, até que o Delmo decidiu voltar atrás e mudar completamente a sua versão. Mas não só isso. Ele voltou atrás, falando que, na verdade, não reconhecia aquelas roupas. E aí, quando a polícia, inclusive, colocou o Mal de Vida e o Delmo cara a cara, o Delmo olhou pro Mal de Vida e falou, nunca vi esse cara antes na minha vida. Nisso, então, gente, a população fica sabendo das investigações da polícia e de como as coisas estão andando e tudo mais. E os choferes, eles ficam muito revoltados. Eles reclamavam da demora da polícia em finalmente concluir esse caso. Quer dizer, eles já tinham um Delmo ali com eles.
E eles tinham agora o mal de vida que tinha tudo pra ser comparsa, ser cúmplice do Delmo. Então, por que a polícia não finalizava o caso? Por que ainda faltavam tantas respostas? E os choferes, gente, eles estavam tão irritados com aquela situação, afinal de contas, né, o José, que foi assassinado, era um chofer, caso isso ainda não tenha ficado claro antes, então, tipo, eles estavam tentando defender um dos seus, que eles chegaram a ir até o governador do estado pedir ajuda. Do tipo assim, cara, alguém salva a gente, porque a polícia daqui não tá conseguindo solucionar esse caso. E nada mudou. A polícia eventualmente decretou a prisão preventiva do Delmo, isso lá pelo dia 5 de fevereiro. Mas assim, o caso não estava solucionado e tinha ainda muitas perguntas sem resposta. E nessa altura do campeonato, quando o Delmo teve a sua prisão preventiva decretada, o Delmo pediu para que os policiais dessem para ele o chamado soro da verdade, para que vissem que ele, Delmo, não estava mentindo e que ele ia, assim, falar a verdade e que a versão dele era verdadeira. E aí nem me pergunte qual versão dele que era verdadeira, porque cada hora ele falava uma, mas assim, foi o que ele falou pra polícia. Nos relatos desse caso, gente, não se traz detalhes do que seria esse soro da verdade. Mas se acredita, a partir de informações daquela época, né, que seja pentotal sódico. Pentotal sódico, gente, era uma substância que era usada internacionalmente naquela época, exatamente como um elemento de narcoanálise. Basicamente, o que essa substância fazia era deixar a pessoa sonolenta, desinibida, e aí se acreditava que, consequentemente, ela acabava falando a verdade. Então, o Delmo pede para tomar o soro da verdade e a polícia acata o pedido dele e realmente arranja tudo ali para ele tomar esse soro. Ele é levado, então, até um SSU, que seria um pronto-socorro ali de um hospital de Manaus, onde dão o soro da verdade para ele. E enquanto a polícia interrogava Delmo, né, sob efeitos do soro da verdade, uma multidão se aglomerou do lado de fora do SSU. Multidão essa, gente, formada principalmente por choferes, que, de novo, mais uma vez, sendo repetitiva, estavam completamente furiosos com o desenrolar do caso. E dentro do SSU, o Delmo estava lá, né, dando o seu depoimento. E qual foi o depoimento que ele deu? Ele falou que ele agiu completamente sozinho. Que ele, Delmo, queria roubar a serraria do pai para pegar mais dinheiro para poder curtir a noite dele. Que ele teve essa ideia genial, que aí ele foi até a serraria, viu o Antônio, bateu no Antônio, depois matou o José, tudo completamente sozinho. A polícia ouviu tudo aquilo, fez as suas anotações, pipipipopopó, aquelas coisas todas, e aí ficou esperando passar o efeito da medicação, né, para poder levar o Delmo de volta para a delegacia de polícia. Um tempo se passou nessa, lembrando aqui que a galera do lado de fora do SSU ia aumentando e ficando cada vez mais revoltada, né? Tipo assim, tudo isso está acontecendo em paralelo. Então passa o efeito do remédio do Delmo, lá do soro da verdade do Delmo, e o Delmo é colocado dentro de uma ambulância para partir em direção à central de polícia. Dentro dessa ambulância tinham dois homens, dois motoristas assim no banco da frente, né? Um motorista e um copiloto, vamos dizer assim. E atrás tinha um outro homem que era um segurança, que estava desarmado, que estava escoltando ali o Delmo, né? Então, assim, estava atrás na ambulância com ele. Beleza. Ambulância formada, vamos dizer assim. Eles saíram dirigindo ali para voltar para a central da polícia. A questão, meu povo, é que, assim, aquela multidão que estava aglomerada na frente do SSU decidiu seguir a ambulância. E mais do que isso, em determinado momento ali, bloqueou o caminho dela. É quando, então, apontam uma arma para o motorista da ambulância, falando para ele que ele deve desligar o carro e que se ele ousar ligar o carro e acelerar aquela ambulância, ele vai ser morto. E bom, o motorista faz exatamente isso. Ao mesmo tempo que tudo isso acontece, atrás, aquela multidão arrancava o Delmo de dentro da ambulância. É quando então um grupo de homens pega o Delmo e enfia ele dentro de um carro, acelerando assim em altíssima velocidade e desaparecendo em seguida. A polícia claramente fica sabendo daquilo tudo em instantes e já começa a procurar o Delmo, procurar os homens e entender o que está acontecendo. Horas se passam nessas, até que eles recebem informação de que tinham encontrado sim os homens que tinham raptado o Delmo. No caso, dois policiais que estavam fazendo uma ronda ali na região se depararam com um grupo de homens com roupas sujas de sangue, carregando, assim, armas improvisadas. Eles se olham para os homens e logo associam que deveriam ser os homens que estavam relacionados ali com o desaparecimento do Delmo. E então eles decidem prender todos esses homens e levar esses homens para interrogatório. Eram 12 homens no total,
e todos eram choferes. Enquanto tudo isso acontecia, esses 12 homens eram levados para a delegacia, eram interrogados e tudo mais, a polícia seguia tentando encontrar Delmo. Foi quando se depararam com um outro homem, sozinho, que também estava com as roupas sujas de sangue, também ali perto da região. Esse homem foi interrogado ali, exatamente onde ele estava. Ele nem chegou a ser levado para a delegacia de polícia. E diante da pressão, ele decidiu levar as autoridades até onde estava Delmo. Ou o seu corpo, no caso, porque ele já estava morto. O seu corpo estava escondido numa área de mata, assim, bem de difícil acesso. E os choferes ainda tinham quebrado galhos e troncos de árvore e feito de tudo para dificultar ainda mais a chegada da polícia até ali. Lá, eles ainda tentaram apagar traços de pneu, fazendo com que outros carros circulassem ali na região, assim, para realmente despistar a polícia, caso a polícia conseguisse chegar ali. Porque, curiosidades à parte, há quem diga que se a polícia não tivesse encontrado esse último homem, eles nunca encontrariam o corpo do Delmo. E quando finalmente a polícia consegue acessar o corpo do Delmo, eles o encontram, assim, num estado completamente deplorável. Assim, ele estava totalmente agredido e ele tinha o seu abdômen aberto. A autópsia constatou que Delmo levou 9 facadas, sendo 2 nas costas e 7 no tórax, uma das quais foi arrastada, abrindo um corte de 40 centímetros partindo do externo até o umbigo. Além disso, ele tinha diversos ferimentos em todo o seu corpo, principalmente nas costas e na cabeça. Esses ferimentos tinham sido causados por fio elétrico e cacetete. E bom, nisso, a cidade de Manaus ficou completamente revoltada com aquela situação. Uma série de protestos começou pela cidade, com milhares de pessoas, inclusive acompanhando o velório do Delmo. Agora cabia à polícia, então, punir os culpados do linchamento dele. Como eu comentei, 13 homens foram presos, assim, logo depois do desaparecimento do Delmo. 12 primeiro, né, naquele grupo que foi encontrado primeiro e tudo mais, e aquele último, né, o 13º solitário, que foi quem levou as autoridades até o corpo do Delmo. Mas a polícia seguiu fazendo uma operação nos dias seguintes para encontrar outros envolvidos ali no linchamento, e o número de detidos subiu para 35. Dentre essas pessoas estavam aqueles que de fato agrediram o Delmo, mas também choferes que tinham bloqueado a passagem da ambulância, acompanhado o comboio ou só participado ali da muvuca. E a polícia interrogou todos os 35. Dias depois, a lista de detidos aumentou ainda mais. Outros 10 homens foram presos. Esses ou tinham fugido, ou foram denunciados por outros choferes, ou estavam sendo procurados mesmo assim desde o começo ali das investigações. E mais alguns dias se passam nessas, até que a polícia concluiu que 2 choferes, conhecidos pelos vulgos Tambaqui e Pirulito, foram os autores intelectuais do crime. Eles que uniram o grupo, pensaram na estratégia, dividiram funções e incentivaram todos a agir. O plano em questão, ele consistia em várias etapas e vários grupos responsáveis, cada um pela sua etapa. Então, o primeiro grupo, ele era responsável por parar a ambulância e tirar o Delmo dali de dentro. Depois, um outro grupo foi responsável por trocar o Delmo de veículo e levar o Delmo até o local do linchamento. A polícia entendeu que cerca de 20 homens participaram desse esquema de apoio, vamos dizer assim. Já no local do linchamento, outros 6 homens aguardavam o Delmo para fazer, vamos dizer, o trabalho sujo, propriamente dito. Cada um agrediu o Delmo de uma forma diferente, sendo 2 executores, propriamente ditos, que tiraram a vida de Delmo, e outros 4 agressores. Assim, o Delmo, de fato, foi espancado, assim, brutalmente por esses 6 homens, que, dentre outras coisas, assim, acho que para além de vingança, eles queriam arrancar informações do Delmo, eles queriam respostas. Eu já te adianto que eles não conseguiram arrancar nada do Delmo, tá? Eles não conseguiram nome, não conseguiram nada, e aí eles realmente mataram o Delmo. Mas, de fato, a polícia acreditou e entendeu que só 2 deles foram responsáveis pela morte do Delmo. Os outros, eles foram mais agressores. Esse, então, era o plano do grupo. Quer dizer, sequestrar o Delmo de dentro da ambulância, trocar ele de carro, levar até um local bastante isolado para interrogar ele e, assim, matar ele. Porque realmente foi o que aconteceu. Mas eu preciso te contar que também teve mais um homem que estava envolvido aí no crime todo, que foi detido, foi acusado e tudo mais. Esse homem em questão, gente, ele foi acusado no caso de vilipêndio a cadáver, porque se concluiu que ele chegou atrasado na cena onde aconteceu o linchamento
E nisso ele não participou da execução do Delmo como ele deveria, né? Ele fazia parte do grupo dos executores/agressores, só que ele chegou atrasado ali. Só que foi ele, então, que abriu o ventre do Delmo com uma facada, mutilando o cadáver. Então, no total, gente, a polícia concluiu que 27 homens estavam formalmente implicados na morte de Delmo. Eles todos foram levados para julgamento. E, bom, eu não vou trazer aqui exatamente o que cada defesa de cada um disse, porque senão esse episódio ia ter, 27 horas. Mas, basicamente, assim, tentando resumir bastante, a defesa deles tentou alegar que eles eram boas pessoas, eles eram homens trabalhadores e tudo mais, e que eles foram possuídos pela revolta que aquele caso estava trazendo. Ainda nessa linha, alguns dos acusados tentaram alegar que eles não tiveram uma participação direta no crime, que eles não fizeram nada com Delmo, que eles não encostaram no homem, que eles só estavam no lugar errado na hora errada. Enfim, a defesa foi bastante por esse caminho. Só que a acusação, ela alegava que o crime ele foi premeditado, que ele foi planejado. Então, que não tinha muito essa história de estar no lugar errado na hora errada. Para a acusação, o que esses homens fizeram foi um tribunal improvisado. Eles julgaram Delmo, assim, né, com as próprias mãos e fizeram justiça com as próprias mãos. Então, para eles, para a acusação, não foi uma revolta momentânea, e sim um crime organizado, assim, um crime planejado e premeditado. E exatamente como justificativa da acusação para tudo isso que eu falei, eles trouxeram à tona um item que, assim, chocou o júri, chocou a população de Manaus, chocou absolutamente todo mundo, que era uma caderneta de anotações. Simplesmente, enquanto Delmo ele era sequestrado, interrogado, e aí foi se descobrir com uma arma na cabeça e agredido, tinha um homem que tinha a função de anotar absolutamente tudo o que acontecia em uma caderneta, tal qual num interrogatório formal que tem uma pessoa ali que fica anotando absolutamente tudo que é dito e não dito. Essa caderneta, gente, acabou sendo, assim, bem decisiva para o júri tomar a sua decisão, porque realmente relatos daquela época, né, dos jornais daquela época falam como o júri ficou completamente em choque com aquele caderninho, com todas aquelas informações, e como o júri passou a acreditar que sim, o crime tinha sido totalmente premeditado. E então, dos 27 homens levados a julgamento, 13 foram condenados a penas entre 12 e 28 anos. Aqueles que receberam as penas de 28 anos eram os executores mais brutais, que de fato fizeram o trabalho sujo, além do Tambaqui, né, que era o mentor de tudo. Já Pirulito, que foi considerado outro mentor, pegou uma pena de 25 anos, com alguns lugares falando que chegou a 26. E assim, gente, não se sabe se todos esses homens chegaram a cumprir integralmente as suas penas e, né, o que aconteceu, mas se acredita que não. Provavelmente muitos deles tiveram as suas penas reduzidas com o passar do tempo, mas assim, ninguém falou sobre isso. Essa, inclusive, é uma crítica muito grande que você se depara quando você vai estudar e pesquisar sobre o caso Delmo. Quer dizer, ele teve todo aquele auê, teve toda aquela atenção da mídia, assim, até exaustiva durante os primeiros dias, mas depois, simplesmente, o caso caiu no esquecimento e ninguém nunca mais acompanhou para ver o desenrolar dos acontecimentos. Nossa, eu falei acontecimentos 2 vezes, se eu falei, peço perdão, gente, tá um pouquinho difícil, mas tá dando pra entender, né? E com relação aos crimes do Delmo, gente, eu não sei vocês, mas eu fiquei bastante curiosa, porque assim, beleza, a polícia tava investigando ele, aí ele foi linchado, aí a polícia passou a investigar o linchamento e tipo... E os assassinatos do Delmo? Quer dizer, o assassinato do Delmo e a agressão ao vigia. O que deu? O que a polícia concluiu? Tinha comparsa? Não tinha comparsa? Eu fiquei realmente intrigada com isso. Pois bem, digamos que a polícia seguiu investigando depois, tá? Depois da morte do Delmo, eles investigaram mais, inclusive chegaram a interrogar o Antônio. Pelo menos uma versão das histórias fala que eles interrogaram o Antônio dia 12 de fevereiro e o Delmo foi morto dia 6 de fevereiro, então, né, depois. E a polícia não conseguiu concluir o caso. As autoridades, no caso, constataram que não era possível confirmar se o Delmo teve cúmplices e quem eram esses cúmplices. Então, meio que acabou ficando nisso mesmo. E só antes de finalizar esse episódio, gente, eu só queria trazer as consequências que esse caso teve para Manaus, né? Porque foi um caso que abalou muito a cidade, abalou muito a sociedade. E, querendo ou não, depois de tudo isso que rolou, a sociedade ficou bastante, né? Eu ia repetir as palavras. Mas, enfim, vamos falar sobre Manaus. Depois desse caso, que ficou conhecido como caso Delmo, digamos que a população começou a ficar mais desconfiada dos choferes. E nisso passou a exigir dos governos uma fiscalização maior com relação a eles. Ao mesmo tempo, a população de Manaus também ficou bastante
revoltada, né, com o trabalho da polícia, que tipo, deixou o linchamento acontecer, não conseguiu chegar até uma conclusão do caso a tempo, enfim, e tal, não conseguiu controlar ali a situação. E também passou a exigir do governo uma maior estruturação da polícia. Só que assim, por mais que a população quisesse todas essas mudanças e tudo mais, nada aconteceu. O caso Delmo foi e ainda é usado como um baita exemplo ali em Manaus de tipo um período em que a justiça foi feita com as próprias mãos e algo que não se pode repetir e tudo mais, mas assim, estruturalmente falando, oficialmente falando, digamos que Manaus não viu tantas mudanças. Isso que eu digo mais na parte política da parada, leis e tudo mais, tá? Então, em outras palavras aqui, gente, digamos que Manaus seguiu mais ou menos como tava. Ainda naquele clima de desigualdade, aquele clima de desconfiança, de tensão, aquela coisa toda. Inclusive com a violência urbana continuando e com a justiça também sendo lenta, continuando lenta. E com isso, meus amores, eu encerro o episódio de hoje. Episódio esse que era uma história que eu não conhecia, uma história que eu achei muito intrigante, muito interessante. Foi legal pra poder me aprofundar mais nisso do ciclo da borracha e poder trazer mais isso pra vocês. Até poderia ter me aprofundado um pouquinho mais, mas acho que o que eu me aprofundei foi suficiente pra esse episódio, né? E já me contem nos comentários se vocês conheciam essa história, se você é de Manaus, por exemplo, porque eu adoro trazer histórias regionais, eu adoro quando vocês comentam, principalmente a galera do Sul. A galera do Sul tá em peso aqui no podcast, que aí eu posto alguma coisa de alguma história mais pro Sul e aí, nossa, vem um monte de gente falando tipo, eu sou do Sul, eu sou de sei lá onde, eu sou de sei lá onde, conheço essa história, lembro dessa história, enfim. Então, se você é do Norte, se você é de Manaus, comenta aqui também que eu quero saber quem está me ouvindo desde Manaus, entendeu? E do norte do país, que eu acho tão legal, gente. Tipo, meus olhinhos brilham. Inclusive, eu tô com viagem, quer dizer, eu vou marcar uma viagem pro sul pra visitar ouvintes no sul, e aí eu quero marcar uma viagem pro norte também. Então, assim, comenta se você é do norte do país, porque aí eu quero ver. Mas tá, gente, antes de pular pras dicas de viagem, esse episódio aqui, ele foi pedido de uma ouvinte, né, como eu comentei lá no começo, que foi a Luciana. E a Luciana, no caso, foi para Manaus e visitou o Museu do Crime. E foi lá que ela conheceu o caso Delmo, e aí ela veio me sugerir esse episódio, e cara, eu fiquei obcecada com a ideia de ir pra Manaus pra ir no Museu do Crime, porque eu achei tão legal. E aí eu decidi trazer as dicas dela, né, tipo as coisas que ela comentou aqui pra esse episódio pra contar pra vocês. Então sim, gente, minha dica de viagem de hoje vai ser o Museu do Crime, que fica em Manaus. Esse museu fica dentro do Centro Cultural Palácio da Justiça, lá no centro da cidade, e é um prédio que, gente, simplesmente foi onde os condenados do linchamento de Delmo foram julgados. Não à toa, o caso Delmo, ele tem um certo protagonismo ali nesse museu, assim, com fotos e textos, tudo mais explicando, né, falando mais sobre esse caso. Além disso, tem uma área ali do museu que reproduz a estrutura original de um tribunal do júri. Então, assim, dá pra você ver e entender mais ou menos como que foi o julgamento dos choferes. E assim, gente, faz todo sentido o caso Delmo ter um certo protagonismo nesse museu, porque a ideia dele é exatamente te mostrar casos famosos de Manaus, mas assim, não só do crime pelo crime, e sim mostrar como que o Estado atuou diante disso, como que foram as investigações, como que a justiça atuou e por aí vai. Então, o caso Delmo realmente é um excelente exemplo disso. Mas, para além do caso Delmo, parece que o museu tem outros casos ali que eles se aprofundam também. Então, parece que tem objetos que foram usados ou nos julgamentos ou nos crimes propriamente ditos. Aí tem textos e tudo mais falando de outros crimes ali de Manaus. E aí, sobre coisas práticas, meu povo, o museu, ele tem entrada gratuita. Eu ouvi um amém. Eu tenho que começar a pedir pro Gui colocar o sonzinho de porque assim, eu tô fazendo muito ultimamente. Mas sim, gente, entrada gratuita. Amo o museu com entrada gratuita. Acho tão legal. Do tipo, acho incrível. Então, mais um motivo que eu quero ir pra Manaus. Mas sim, ele tem entrada gratuita. Além disso, ele não abre de domingo e terça-feira, tá? Assim, aquela coisa de sempre. Se você vai visitar um museu, só checa as informações antes, pra não dar com a carinha na porta, porque eu dei com a carinha na porta e eu tô traumatizada. Mas enfim, trago essas coisas pra vocês, mas sempre checa, porque como eu tô gravando o episódio em determinada data, que eu não vou dizer qual é, então assim, até você ir visitar, pode ser que as coisas mudaram. Então sempre checa, tá? Sempre checa. Mas tá, pra além disso, gente, tem uma outra informação, que essa só eu não consegui confirmar, tá? Mas parece que o museu tem tours gratuitos, um guia lá, que vai te levar e vai te explicar as coisas e aquelas paradas todas. Essa informação eu não consegui confirmar, tá?
A Luciana tinha falado isso por e-mail pra mim. E aí eu fui procurar no site deles, mas eu não encontrei o site oficial deles pra pegar mais informações também de como que faz pra entrar nesse tour, se precisa agendar com antecedência, aquelas coisas todas. E aí eu tentei ligar lá e eu não consegui falar com eles até o dia que eu botei como limite pra gravar esse episódio. Então o que eu aconselho pra vocês é aquela coisa de sempre, né? Do tipo, eu trago as informações pra vocês, trago assim o básico, mas se programa direito antes de ir até lá, né? Faz essa pesquisa com mais afinco. Liga lá pra eles, pega essas informações pra não correr o risco de, né, informação que tá desatualizada ou algo do gênero. Dito tudo isso, meus amores, agora sim eu posso encerrar esse episódio de vez. Queria mais uma vez agradecer a Luciana por ter dado a dica desse episódio. Eu achei muito bacana, adoro trazer história do Brasil. Ainda fico um pouquinho relutante, porque realmente as histórias do Brasil são as que eu mais recebo. Eu não vou falar hate, porque tem uns hate também, mas as histórias do Brasil é onde a galera mais cai matando em cima, e assim, algumas coisas sem noção e outras com noção também, tá tudo bem. Mas eu gosto muito de trazer a história do Brasil porque é muito legal se aprofundar na história do meu próprio país, né? Então, assim, agora eu pude trazer o ciclo da borracha, mas teve episódio que eu falei do café, teve episódio que eu falei da imigração japonesa pro Brasil, então é muito legal poder me aprofundar nisso tudo. Então, de novo, Luciana, muito obrigada pela sua dica, muito obrigada pela sugestão, espero que você tenha gostado desse episódio, espero que eu tenha conseguido trazer essa história do jeito que você queria pra você. E acho que é isso, né? Agora ficam só aqueles meus recados de sempre. Então, se você curte o Passaporte pro Crime, por favor, considere apoiar a gente, porque o apoio de vocês ajuda muito. Esse projeto é feito única e exclusivamente pela minha pessoa e o meu editor, e o seu apoio faz toda a diferença para manter esse projeto no ar. Assim, sem isso, fica difícil manter esse projeto no ar. Então, por favor, considere apoiar a gente, que isso é muito valioso. Fora isso, uma outra maneira que eu tô tentando arrecadar fundos aqui pro podcast é oferecendo essa consultoria de criação de podcast. Então, se você, ou alguém que você conhece, ou a sua empresa quer criar um podcast, ou já criou um podcast e tá meio perdido, não tá conseguindo crescer com ele, ou que seja, manda um e-mail no e-mail que tá na descrição do episódio, vamos bater um papo. Eu quero muito poder ajudar outras pessoas a colocarem podcasts no ar, porque eu acho que é um projeto tão lindo, né? Tipo, é um formato tão legal e tá crescendo cada vez mais, então eu quero muito poder incentivar outras pessoas a criar projetos assim, e no que eu puder ajudar eu vou ficar muito feliz. Então é só me mandar um e-mail, a gente bate um papo, a gente entende tudo. Isso também vai me ajudar exatamente a conseguir trazer mais recursos pro podcast e poder investir mais nele. Já falei pra caramba, já fiz meu jabá aqui, não esquece também de se inscrever no canal do YouTube, tá? Do podcast, e seguir o podcast no Spotify e avaliar com 5 estrelinhas, que isso também me ajuda muito. Fora isso, envia esse podcast pra todo mundo que você sabe que vai curtir e acho que é isso, né? Tô esquecendo mais alguma coisa? Eu espero que não. Ai, meu Deus. Então, um beijo e até semana que vem, que eu vou te levar pra alguma outra parte do mundo.